Rapaziada, como é que é? Pá, isto cheguei atrasado hoje. Rapaziada, direto número 100. Pá, desculpem lá, mas a minha vida anda complicada. Minha vida anda complicada, cheia de trabalho e tal. E não tenho tido muito tempo, mas a gente faz os possíveis, rapaziada. Foda-se. Cá organizar isto. Mais um poema aqui. Muita coisa hoje, rapaziada. Muita coisa hoje. Bora lá, então. Kalashnikov. Bem, vou parar aqui o Bregovic. Rapaziada, direto número 100, rapaziada. Juntem-se aí, pá. Juntem-se aí. Rapaziada, direto número 100. O pessoal mandou muito material em vídeo, ainda bem. Eu quero dizer que a gente no fim de semana vamos meter um vídeo com todos, vamos fazer a compilação de todos os vídeos que vocês mandaram. Esperem pelo fim de semana, a gente vai lançar no fim de semana uma cena bacana que a nossa equipa está a trabalhar, a equipa da cúpula. E pronto, epá, isto acumulou-se aqui um bocado de testes porque meteu-se, a gente jogámos com os índios e tal, mas não deu para fazer nenhum direto antes porque tive aí com os trabalhos e uns problemas, não sei o quê, mas agora voltei e então acumulou-se aqui muita coisa. Vocês também mandaram vários testes que o pessoal foi pedindo e eu agradeço, obviamente. Continuem a mandar, que para nós é sempre bom. Vieram vários poemas, já não vinham poemas há uns tempos, agora vieram vários poemas e então vamos começar aqui a mostrar todo o material que o pessoal foi enviando. Epá, vamos começar com um poema. Enviado pelo grande Paulo Costa, que diz: boa tarde, Miguel. Bem, hoje vou estrear-me com a veia poética, nem sempre rima, mas vamos ao meu primeiro poema. Sporting és paixão que me deixa de mau humor, bem disposto e orgulhoso. Quando vejo o leão vergar os adversários é uma alegria. Alegria essa que é total quando os lampiões são o alvo. Essa raça asquerosa, também conhecida por panelas, que devia levar nas canelas todos os jogos. Vitórias medroso, Conceição chama-te boneco. É bem verdade ao seu grande cabrão. Só ganhas canecos com colinho e corrupção. Miguel de Almada tem calma que a rapaziada está grata e empenhada em calar os bocas de piano, comem gelados de gelo e termossos com marisco. És o responsável por muitos sportinguistas do 0 aos 100 abrirem a pestana e serem Sporting de cabeça erguida. Somos Sporting e anti-rabolhos. Já está. Grande abraço, Paulo Costa. Grande abraço para ti. Obrigado. Continua a mandar os teus poemas que nós estaremos cá para ler. Bom, agora vamos aqui a mais poemas. Temos aqui, está tudo junto na mesma folha. Isto foi tudo de uma vez e eu vou começar a ler. Temos aqui vários poemas hoje. Bom, então o primeiro que é o Pedro Rasta Parta, que mandou um poema que diz: direto 100. Sem medo, 100 com 100, não é? Sem medo, sem cobardia, sem misericórdia, sem ressentimentos, sem rivais. Somos a rapaziada 1906, um movimento sem igual. Somos pela proteção e apoio ao Sporting Clube Portugal. Nem melhores nem piores, simplesmente diferentes. A atuar somos os maiores e sempre omnipresentes. Lutamos pela verdade, por valores e contra a corrupção. Denunciamos bocas de piano, quer o nosso amor campeão. Não temos rivais, nada nós tememos. Faz frente a um de nós e serás um a menos. Gostava de apelar a todos pela união. Juntos fodermos o Panelas, os demais e o Dragão. Agora quero desejar que se foda Clube do Povo. Viva o nosso Sporting e feliz ano novo. Direto 100% Sporting. Obrigado, grande Pedro. Continua a mandar os textos. Para mim vai ser sempre um prazer ler aqui. Bom, e agora vamos aqui ao António Sousa. Boas noites, grande Miguel. Junto envia um poema sobre a maior vergonha nacional, os corruptos. Os lampiões por esse mundo fora envergonham o país, clube amaldiçoado. A corrupção sempre primeiro, sendo o símbolo pelo povo odiado. Corruptos, 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 gritam a plenos pulmões das gargantas, num clamor
franco e emocionado. Espera aí. Foda-se, espera aí que eu já me troquei aqui todo. 88, espera aí. Desculpem lá, rapaziada. Não, está certo. Está certo. Exatamente. Num clamor franco e emocionado. Foda-se, acho que perdi uma folha. Epá, não faz mal, olha. Num clamor franco e emocionado, e depois está aqui, são milhões que rezam e choram, esperando a descida aos distritais. Um abraço a toda a rapaziada e para ti, Miguel, morto aos lampiões. Ah, não, era isto, sim. Era isto mesmo. António Sousa. Epá, desculpa lá, António Sousa, mas isto vinha partido, pá, porque quem me mandou isto, a cena estava toda partida, eu julguei que tinha perdido, mas não, era o teu poema todo. Mas pronto, obrigado, António Sousa. Bom, agora vamos aqui ao do José Santos, que diz, em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelo direto número 100 da rapaziada 1906. Nestes 100 diretos, criou-se uma mística e espírito inigualáveis que têm sempre como pedras basilares duas máximas. Amor ao Sporting e ódio aos nojentos de carnido. Quem não percebe isso ou é burro ou tem medo de ser perseguido por fantasmas. Posso orgulhosamente dizer que vi todos os diretos. A rapaziada abriu-me os olhos em relação a muitas coisas dentro do meu Sporting, do nosso Sporting. Ainda estou a trilhar o meu caminho, mas hoje sei que estou no caminho certo. Penso por mim e sou esclarecido. Ser rapaziada é ser esclarecido. Quem for sportinguista e for esclarecido é rapaziada. Para celebrar a efeméride, deixo um poema. Foi escrito à pressa e é dedicado ao nosso maior ódio, aos nojentos de carnido, à subespécie de ladrões, bêbados e analfabetos que veneram aquele clube asqueroso fundado em 1908. Ódio eterno a esses porcos. Lampião, lampião, não vales um cagalhão. A tua mãe cheira mal da cona e o teu pai é uma matrafona. Lampião, lampião, desde cedo foste ensinado. Cartilhas e coação, é esse o vosso fado. Lampião, lampião, nas tascas te enfias. A tua mulher é o Leonor Pinhão, que a orelhas bate pívias. Lampião, lampião, tens um presidente ladrão. O bêbado do Inzé já se foi, falta o resto da manada de bois. Lampião, lampião, não estamos aqui para dar a bébê. Sonhamos com a vossa eliminação, o nosso objetivo é o fim do carnidistão. A rapaziada prega o antirrabelismo sem ponta de ironia ou eufemismo. Connosco é assim, olhem para nós, lampiões, seremos o vosso fim. Manda abraços ao Bertaz, Antero e ao Bessa, e um grande beijinho à Elsa, uma grande leoa. Cumprimentos a toda a rapaziada e raparigada. Cá estaremos no Direto 200. Um forte abraço para ti, Miguel. Forte abraço para ti também, Zé Santos. Continua a mandar as tuas cenas. Para mim é sempre um prazer ler as vossas coisas e os vossos poemas e os vossos textos. E continua a mandar. Forte abraço para ti também. Bom, agora temos aqui o Leão do Norte, que mandou, rapaziada, muita atenção. Com o Sporting Independente estão ao serviço do Alcarnidão. São todos anti-presidente. São uma cambada de enganadores, usam tudo que lhes faz azia. São os destabilizadores, são os frustrados, cheios de mania. Nas modalidades estamos em primeiro, deve-lhes fazer muita comissão. Vão-mas levar no bueiro, o independente coça-me o colhão. São rabolhos e croquetes escondidos com uma capa. Só servem para fazer boquetes e dão o quaço capa. Vão enganar o caralho, a rapaziada que trate deles. Não nos fazem de paspalho, partem-lhes os ossos e arranquem as peles. Há que denunciar estes cabrões, descobrir-lhes a identidade, apertar-lhes bem os colhões, arrumar com eles até à eternidade. Força rapaziada em 1906, o Leão do Norte, o poema do Leão do Norte, obrigado. Sei que mandaste um texto também, que eu vou ler depois, que eu já estive ali a ver, e pronto. E obrigado pelo teu poema, continua a mandar os teus poemas que nós vamos ler. Agora temos aqui o Homem-Aranha Verde. O Homem-Aranha Verde, lampionagem, uma espécie sem igual. Bebem vinho e comem feijoada, que clube mais atrasado mental. Só chungas e gajos que não prestam para nada. Não chegam aos calcanhares do Sporting, o melhor clube de Portugal. O rei deles morreu, as consequências foram más. E foi o whisky que o fodeu, só falta 6 milhões irem atrás. Comem sopa e são desdentados, conas de sabão e cheiram mal. Com uma bomba serão atordoados, SLB, a vergonha de Portugal. Um poema sem igual eu acabo de escrever, mas o que eu agora quero mesmo é que os lampiões se vão foder. Chamam-se Benfica, a comédia de Portugal. São todos uns corruptos nojentos. Devia-se chamar Sport Lisboa e fica mal. Ódio eterno aos fedorentos, cospe lampião, tu cometeste um erro fatal. Deus nunca te vai perdoar por teres sido um atrasado mental. E pronto, um forte abraço para o Homem-Aranha Verde, que mandou um poema, continua a mandar os teus poemas, que para nós é um prazer ler. Bom, e agora temos aqui um poema do José,
Olá, Miguel e rapaziada, 1906. Deixo aqui mais um poema para enriquecer o espólio criativo deste movimento. No início eram os poemas anti-seita que moviam a malta, agora aquilo está mais parado porque existem outras prioridades. Mas deixo aqui umas linhas que dedico aos adeptos do Panelas, para que nunca se esqueçam daquilo que são. Uma bela merda, cá vai. Para o caralho com o Panelas, ódio eterno da rapaziada. Clube da falcatrua e das balelas, falta de dentes, sopa e cona barata. Evoca alguns intervenientes, são todos uns deficientes. Preservativo teria achado, muitos males ao mundo teriam evitado. Orelhas, filho da puta, és pior que o pinto da fruta. Fico com o sangue a ferver só de pensar naquilo que te quer fazer. Porco Guerra, seu badocha, gostava de pisar como uma bolacha. Se o fizesse só saía banha, fodia todo, nem sobrava a entranha. Calado, seu rabeta, deves ter saudades do melão. Enfia o telemóvel na beceta, seu monte de estrume lampião. Janela, seu aborto, a tua cara parece um escroto. Os lampiões seguem o que escreves, não e fedes. Anão da jamba, metia-te numa gruta. Punha-te numa pedra, ficavas lá fechado. Contigo nem era preciso ser à bruta, morrias logo ali asfixiado. Chega agora ao Ventura, que se gaba que faz exercício. O meu ódio por ti não tem mesura, a tirar-te um precipício. Governo, seu mamute, és só mais um mentiroso. Um filho da puta ranhoso, nem te querem os abutres. Leonor Pinhão, a aberração, não és homem nem mulher. És um ato de profanação que alguém teve o azar de fazer. Porco Gil, não me esqueci de ti. Gasolina e isqueiro estão aqui. O teu destino está traçado. Faz as últimas preces, estás marcado. Traz um fim bem acalorado. Depois ao zarolho mor do seu nome diamantino. Quando ganha o maior, quando perdem de fino. Rapaziada, vem lutar, somos uma força a considerar. Verdade antes da paz, é assim que a gente faz. Lampiões ponham-se a pau, vão levar tal. Já vimos a luz arder, queremos todos que se vão foder. E pronto, mais um poema do grande Zé Santos. Manda abraços ao Bertaz, ao Antera e ao Bessa. Um grande beijinho à Elsa. Abraços também para ti, para toda a rapaziada de 1906. Bem como beijinhos para toda a raparigada, sim, porque ao contrário dos rebolhos, nós sabemos como tratar as nossas mulheres. E é isso mesmo. Forte abraço para ti, Zé Santos. E depois tens mais um aqui e estás em grande, é tudo teu isto hoje. Deixo mais um poema rápido escrito na fila do supermercado, estabelecido que os lampiões só frequentam quando é para roubar vinho de pacote e cerveja barata. Rapaziada, movimento único, uma ideia do Almada, espaço bastante lúdico de Sporting e mentalidade antirrabelhada. Não somos diferentes, isso é epíteto dos deficientes. Somos leões, amamos o Sporting, odiamos os lampiões. Não precisamos de aceitação, não é isso que nos move. Só queremos o Sporting campeão e a certeza que todo o lampião chore. Venham mais 100 diretos, aqui não há politicamente corretos. Que ninguém se sinta relaxado ou tente ver o Sporting prejudicado. Deixo os habituais abraços ao Paulo, Antero, Bertaz e Bessa. Um beijinho à Elsa, também um abraço a toda a rapaziada 1906. Obrigado, José Santos, por este mais um. Forte abraço para ti. Muito obrigado pela parte que me toca também e continua a mandar os teus temas, que para mim é sempre um prazer ler os teus e os todos. Agora vamos aqui aos textos. Rapaziada, isto temos aqui muita coisa, eu nem sei por onde é que é de começar, então eu acho que vou começar aqui por um e-mail que foi mandado aqui por um rapaz, que é o Carlos Pereira, que disse: boa noite, eu gostaria de me fazer sócio de vocês. Sou sportinguista desde que nasci, vejo os vossos vídeos e sigo as suas coisas. Tenho ódio aos lampiões nojentos, adorava ser sócio. O meu obrigado. Abraço a todos vocês. Grande Carlos Pereira, aqui não há sócios, lamento imenso. Aqui é um espírito. Quem quer entrar no esquema da rapaziada, basta ir acompanhando os diretos, basta ir seguindo a página, vendo o que a rapaziada faz. E o espírito é este, ir mandando uns textos para nós partilharmos aqui as ideias entre sportinguistas. Pá, aqui não há sócios. Sócio, faz-te do Sporting, se já fores, pronto, já tens a tua missão. Relembro para que compres bilhetes nas bilheteiras oficiais, pelo certo, nós divulgamos sempre o preço dos bilhetes. E pronto, e é isso, olha, e não há muito mais para dizer. Rapaziada, é isto, é a malta ir aqui curtindo todos com o Sporting e a malhar na lampionagem, obviamente, como não pode deixar de ser. Bom, então vamos agora aqui ler uns textos enviados pela Lion Resistance, que diz: antes da Lion Resistance, vou ler aqui mais uma coisinha pequenina, que é: boas rapaziada, Real, durante o jogo contra o Cova da Piedade, a minha filha de 2 anos gritou: pai, é os rabolhos contra o Sporting, não é? Não, os rababolhos. É os rababolhos contra o Sporting, não é? Tive um orgasmo cerebral, disse-nos o David, o grande David Rodrigues.
Obrigado, David, é isso mesmo. Epá, até já os miúdos usam as nossas expressões e é isso. Incutir logo o ódio de pequeno, de pequenino é que se torce o pepino e neste caso é igual, ódio à rebelhagem e amor ao Sporting, que é disso que é feita a rapaziada. É um orgulho também para nós ouvir isto da boca de uma criança. Bom, então agora vamos aqui ao Line Resistance, que mandou um texto que eu vou passar a ler, que diz: o que se passou na viagem de certos adeptos sportinguistas para a sua casa após o fim do derby é um momento triste, mas esperado. Esperado porquê? Primeiro, a polícia não faz segurança em todas as estações de serviço. Segundo, o protocolo da polícia diz que é acompanhamento a goas, ou seja, é do conhecimento público e prática dos clubes que os núcleos das goas e os núcleos dos clubes se misturam para que a viagem fique mais barata. Algo que não acontecia no passado. Essa mistura pode trazer benefício financeiro, mas para os adeptos não pertencentes às goas, traz um risco, como se comprovou no ataque preferido pelos adeptos do Panelas. A realidade é, nestas alturas, as pessoas cegam e não querem saber da tua idade, sexo ou se és membro de claque ou não. Até connosco isso acontece. Queremos é que os outros se fodam. Quando tu fazes uma escolha de entrar para uma claque, ou seja, supostamente ser um ultras, estás a fazer uma escolha de ires à luta, de seres emboscado ou emboscares. Daí no passado não haver misturas e em jogos fora, os autocarros com mulheres e crianças pertencentes às claques, esquece lá isso, pois se sabia que o risco de violência era grande. Mas a partir do momento em que existe mistura, as consequências podem ser maiores. É uma situação triste onde nós temos culpa. Mas isso não significa que não exista culpa noutros lados, nomeadamente da polícia, que não faz segurança em todas as áreas de serviço, como já referi. Mas também não acompanhar sempre os GOA, como vem a dizer no protocolo. Mas isto também deve ser reflexão para nós. Não pode haver misturas. Ultras de um lado, adeptos normais do outro. Não só para a segurança do adepto, mas como para a segurança das GOAs. Por fim, fica apenas por dizer, se por um lado sabemos que eles não respeitam ao atacarem quem não é ultra ou matarem, nós também não respeitamos. Um ultra é emboscado e faz emboscadas. Pode dar, mas também levar. Mas quando leva não se pode queixar nem fazer vítima. Tem que aguentar porque noutra batalha sairá por cima. Caso não saibam isso, ou disseram que isso nunca aconteceria, então vocês não são ultras, nem qualquer grupo que pertençam. Obrigado, e mandaste aqui mais um texto que eu vou ler, que diz: ontem deparámos com um artigo no Diário de Notícias por Ferreira Fernandes. É um bom artigo, diz algumas realidades, mas o problema foi o timing por quem o escreveu. O que deixa um bocado a desejar. Faz as situações acontecidas nestes últimos anos nas deslocações das manadas, onde havia timings muito mais coerentes e inexistentes para a publicação do mesmo. E vou explicar o porquê desses timings no passado. Se o tivesse feito, teria sido mais coerente. Vamos só falar de alguns casos no passado, como o senhor se gosta de referir. O ano passado, a manada encarnada, no jogo em que ficou em casa, depois do jogo, atirou um very light paraquedas. O que causou com que a manada verde, que ia calmamente para a sua casa, se exaltasse para fugir desse mesmo artefacto. Algo que foi omitido pela comunicação social. Mas mais uma situação em que Vosso Mecê podia ter feito esse artigo e nada o fez. Quando a manada encarnada se deslocou ao Alvalade, que desde o início do trajeto teve confusões e no dia anterior matou um adepto, era boa altura para o artigo. Mas mais uma vez, Vosso Mecê nada fez. Numa altura em que é mais seguro do que algumas vezes foi, esse trajeto feito pelas manadas é mais seguro para as pessoas não pertencentes às manadas de verem ou estarem perto. No passado, mete-te e levas. Ou fala e levas. Com constantes rixas e uma polícia sem poder para as parar. Agora é tudo mais calmo e civilizado. Interesses são outros que até permitem à sua pessoa fazer o artigo que fez. Não critico o artigo em si, mas mais o timing. O timing em que o dirigente máximo de um clube, um dos mais polémicos dos últimos tempos, vai nessa dita manada verde, a que prefiro chamar onda verde, eu e a maioria das outras pessoas. E eu nesse percurso, por achar esse timing estranho e no passado ter tido a oportunidade de timings muito mais assertivos, fui fazer alguma pesquisa sobre artigos que Vosso Mecê escreve, encontrei outros artigos ou informação pessoal que em artigos, nada a ver com o assunto que esta página debate e defende, tornam-se simplesmente ridículos, daí não divulgarmos. Mas deixamos a referência à corrupção. Apenas para quem quiser ir pesquisar, mas o artigo que me chamou mais a atenção foi o artigo que dá pelo título. Vamos então falar dos e-mails. Primeiro, no artigo conta a história do Panelas, mas com as mesmas falhas deles, se não maiores. A seguir fala da rivalidade da segunda circular, quando quem revela os e-mails está no norte. Falta de atenção de Vosso Mecê em trocar as equipas, mas o que ainda me deixou de boca aberta foi dizer que Peirteu teve concorrência. Isso é ultraje para a história do futebol e de todos os sportinguistas.
assinalar que Peirteu detém de um recorde mundial ainda não batido por ninguém. Claro que isso tem de ser abafado. No seu texto fala do Inzé, mas de uma forma mais mítica de Peirteu, porque será. Mas o Inzé nunca teve classe de Peirteu, nem como jogador, nem como pessoa. Inzé o bêbado, o maior embaixador em Portugal do whisky VAT 69, com uma mulher que levava nas trombas e calava, e uma filha e muito cliente da Porta 18. Já faz riscas tão perfeitas e enormes que deve ser quem faz as riscas miseráveis de fora de jogo da merda da TV. O texto está cheio de calão, é verdade, mas sou o típico português, gosto de agarrar o touro pelos cornos e dizer o que penso. E muito menos tenho problemas mentais, gosto de pensar por mim. Não como tudo o que escrevem, como 15 milhões. Esperem, 6 milhões ou menos. Enfim, esse seu artigo tem um timing miserável e outro artigo que escreve prova o porquê, mostra as suas cores, simplesmente Vosso Mercê tenta disfarçar mais as suas cores com um estilo mais neutro. Enfim, se isto fosse no tempo em que os ultras em Portugal, ou melhor, quem tem o verdadeiro espírito ultras em Portugal não estivesse em extinção, este artigo também nunca existiria, nem este artigo, nem outras coisas. Pronto, e depois tu meteste aqui o link dos artigos, que era do jornal DN, do Diário de Notícias, e pronto, que é, vamos então não falar dos e-mails, que era desse jornalista a quem te referiste. Muito obrigado, Line Resistance, continua a mandar os teus textos, sabes, para mim é sempre um prazer ler as coisas que vocês mandam. E agora vamos ler aqui um grande texto do grande Antero, que diz: Boas Miguel e rapaziada, 1906, estava eu na desgraça com a minha malta toda no Café das Malucas, quando um dos meus camaradas diz: está um maluco no Face a mandar os lampiões para o caralho e para a puta que os pariu. Eu tiro-lhe o telemóvel da mão e digo: foda-se, é o maluco do Almada, afinal ainda é vivo. Desde esse dia até aqui muito se passou. Grandes batalhas, umas ganhas, outras nem por isso. Mas não foi por isso que nos vemos nesta batalha, que tem como principal objetivo dignificar e honrar o nome do Sporting Clube Portugal. Em quase um ano fiz grandes amigos e grandes inimigos, mas o foco será sempre o Sporting. Aprendi com os Ghost e com o embaixador português no Congo que conseguimos numa só noite gastar mais guita num bar de alterno que o Carnido no Elefante Branco. Graças aos diretos da rapaziada, todos ficaram a conhecer a Alzirinha encarnada. E aos 67 anos trabalha quase tanto como quando tinha 35 e hoje mais do que nunca aquele puta que escrevi na campainha faz sentido. Estamos no direto 100 e toda a gente fala nos rabolhos, no panelas, nos batedores de pívias com o cu, no ziga-zaga e na mãe do Hugo Gil. Mandai um abraço ao Hugo Gil, está a ver o direto. Hugo Gil, toma um abraço, filha de uma grande puta. Ele que odiava os lampiões, pois a mãe trabalhava encostada a um pinheiro na estrada que liga Pegões, a sua terra natal, a Setúbal. E nas horas vagas a mãe ainda fazia uns fretes em casa. O Gilinho tem de apanhar na boca dos clientes da mãe, que eram todos lampiões, além de se tornar paneleiro, ainda começou a sofrer da síndrome de Estocolmo. Agora, além de continuar a gostar de levar na boca e de comer gelados de gelo pelo rabo, ainda é lampião. Miguel, tens de começar a fazer mais diretos. A rapaziada sente falta da missa, pois não só é um local onde se cultiva o Sporting, ainda é o local onde se alimenta o ódio daquela raça nojenta e agorenta que são os lampiões. Tendo ainda como hábito uma boa música introdutória. Mete mais metal. E não te esqueças, andas a mandar os lampiões poucas vezes para a puta que os pariu. Lampionagem? Puta que vos pariu, puta da vossa mãe. Filhas de uma grande puta, porcos do caralho. Pronto. Os copos de cerveja entornados antes e depois dos jogos, os petardos rebentados pelo velhote, o clássico Morto-Aventura, a visão raio-x da bruxa, os gnomos das ilhas sempre na sua luta diária a dignificar o Sporting, as diabruras da Mini, o tal que prometeu o queijo da serra, a quiche de bacon vegetariano que nunca mais chega, tens que meter o forno mais quente, os panfletos do grande e o armamento do nosso representante do IRA, a destruição e vandalização das casas do Carnido e tantas outras coisas que podia aqui referir, fazem de nós uma equipa invencível. Recordar também todos os lambuças gravitavam em torno do Sporting apenas com o objetivo de parasitar o nosso grande amor. Temos o caso do baboso e lampião Carlos Padrão, que foi desmascarado por nós e foi obrigado a abandonar o lugar principescamente remunerado na TV do clube. Esse pulha de merda e outras como ele nunca mais terão a vida fácil, nós viemos para vos atormentar. E agora vamos falar dos comedores de gelados de gelo pelo cu, essa subespécie das barracas, comedores de sopa do Lidl, bebedores de vinho dos pacotes, filhos de pais incógnitos, amantes do Inzé, sebeirentos, leprosos que batem canholas com o cu, filhas da puta, paneleiros, agarrados, desgraçados, nós viemos para vos exterminar. O terreno que a rapaziada comprou entre sarilhos grandes e pequenos, com o dinheiro dos CDs e dos cascóis, tem espaço suficiente para vos enterrar a todos. A não esquecer, mais vale uma pívia que a mãe de um lampião. Cumprimentos aos nomes das ilhas, aos Ghost,
à Alcateia, à equipa da Lion Resistance, ao Duxi e a toda a rapaziada 1906, Sporting sempre, Antero Anacleto. Antero, és o maior, forte abraço para ti e continua a mandar os teus textos, que eu gosto à brava dos teus textos. Tu és daquele grupo restrito que tem a ideia certa do rapaziada de 1906, tu sabes disso, e não só tu, há mais gente, e somos muitos, pronto, é isso, e cada vez somos mais. Obrigado, Antero. Acho que há mais um texto teu aí para a frente. A propósito daquilo de vandalização das casas da lampionagem, foi-me mandada uma foto que eu não consegui imprimir, mas eu passo a explicar o que era. Tinha um toldo qualquer de uma casa da lampionagem, que o pessoal foi lá e estava tudo com os pés em cima de coisa e o cascol da rapaziada por cima da casa. Eu não consegui imprimir, mas a ver se eu não me esqueço, no próximo direto de eu mostrar essa foto. Ok? Peço desculpa que eu até pedi a foto e mandaram-me, só que eu não consegui imprimir. Obrigado a quem enviou, mas eu vou tentar mostrar no próximo direto. Pois lembrei-me disso. Peço-vos esse favor, que vale a pena. Ok? Então é isso. Bom, em frente. Agora, um texto do grande Moonstruck. O grande Moonstruck que nos brindou aqui com mais um texto dos bons e que eu vou passar a ler. Boas, grande Miguel e rapaziada 1906. Quantos de nós sportinguistas sabem que o Sporting por uma época não se sagrou octocampeão? Pois é, heptacampeão é quando se é campeão 8 vezes seguidas. Apenas fomos tricampeões, a época seguinte não fomos e a seguir fomos tetracampeões. Analisa agora o histórico do nosso clube. Sem dúvida foram estes anos dos anos mais felizes a nível de conquistas nacionais no futebol 11 sénior. Preparem-se, tem coisas aí bem interessantes. Vai ser extenso, mas julgo que vai valer a pena. Curiosidades da época 46-47, campeões. Pela primeira vez alinham todos os míticos 5 violinos. Pregámos 6-1 ao Panelas. Essa época, nas vésperas do jogo da segunda volta com o Carnide, houve jogo da Seleção Nacional. Portugal perdeu 10-0 frente à Inglaterra. A Direção-Geral do Desporto, ou como eu lhe chamo, filhos de uma grande puta, decretou suspender as competições por um jogo, todos os jogadores desse encontro da seleção. Isto por não terem marcado presença no jantar entre as duas comitivas após o encontro. Portanto, e vejam só como as coisas passados 60 anos não mudam. Ficamos sem 8 jogadores titulares para poder jogar contra o Carnide. Fomos campeões a 3 jornadas do fim do campeonato. Curiosidades da época 47-48, bicampeões. Começo da época histórico. 7 vitórias seguidas. Segunda volta começa com 5 vitórias seguidas. Derrota no Bessa com arbitragem polémica, sendo que o jogo termina depois de Travassos ter sido agredido já com o jogo a terminar. Responde à agressão e só ele é expulso. Travassos foi castigado e o Sporting recorre do castigo, mas é negado o recurso. Parte da direção do Sporting demite-se como protesto contra a Federação Portuguesa de Futebol. Isto tudo justifica-se porque o Carnide seguia em primeiro e nós em segundo. O nosso próximo encontro era precisamente contra o Carnide. É daquelas coincidências que já não é de hoje, de 2018. Isto já vem de lá muito, muito atrás. Lampionagem do caralho, já andava feita com os porcos da Federação. Chegou então o jogo contra o Carnide e pregámos 4-1 ao Carnide. Todos os golos do Sporting marcados por Peirteu. Essa época o Sporting terminaram com o mesmo número de pontos, mas nós vencemos por diferença de golos. Curiosidades da época 48-49, tricampeões. Pregámos 5-1 ao Belenenses. Campeões em Setúbal a 3 jornadas do fim. Primeiro clube em Portugal a ser tricampeão. Participação na primeira edição da Taça Latina, 6-3 ao Atlético Madrid, todos os golos marcados por Jesus Correia. No amigável contra o Norcoping, 8-2. No amigável contra o AIK, 4-1. Menos positivo dessa época, afastados da Taça de Portugal pelo licença da terceira divisão. Curiosidades da época 49-50. Não fomos campeões, seríamos tetracampeões. Tudo o que podia correr mal, correu. Peirteu abandonou o futebol, 31 anos. Travassos lesionado, não jogou grande parte da época. Não ganhámos nenhum jogo contra o Panelas. Falhámos a conquista do Tetra. Curiosidades da época 50-51. Campeões. Seríamos pentacampeões. Arranque forte, 6 vitórias seguidas. Pregámos 3-1 ao Carnide. À 10ª jornada já íamos a 8 do Porto. Acabámos a época campeões com o Porto 11 pontos atrás e o Panelas a 15 pontos. Num jogo amigável contra o Carnide, jogo de despedida do jogador Manecas, pregámos 8-1 ao Panelas. Nunca falam disto, mas foi a maior goleada de sempre ao Panelas que nós demos. Foi no dia 5 de outubro de 1950. É por isso que 5 de outubro é feriado. Curiosidade do Panelas. Neste jogo alinhou com um jogador chamado Calado e outro chamado Melão. Juro-vos que é pura verdade. Se não acreditam, vão ver na Wiki Sporting. Está lá. Se calhar foi por causa desses 2 jogadores que demos uma grande enrabadela ao Panelas. Curiosidades da época 51-52. Bicampeões. Seríamos hexacampeões. Diz ter sido o campeonato mais disputado de sempre da história do futebol português,
tendo o primeiro lugar sido ocupado por várias equipas ao longo da competição. A 4 jornadas do fim do campeonato, Sporting, Panelas e Porto estavam em primeiro lugar com os mesmos pontos. Venceu o campeonato na última jornada, vencendo no Barreira a equipa local por 1-2, sendo que o Panelas e o Porto, nestes últimos 4 jogos, consentiram um empate, ficando assim para trás. Curiosidades da época 52-53, tricampeões, seríamos heptacampeões. Sporting estava em alta em Portugal e na Europa, cumprindo o sonho do fundador, ser um clube grande como os maiores da Europa. Tínhamos vencido 5 dos últimos 6 campeonatos realizados. A partir da 12ª jornada, ficámos isolados no primeiro lugar até ao final da época. Foi uma época de goleadas. 4-2 ao Belenenses, 3-1 ao Carnide em Alvalade e 5-1 ao Porto também em Alvalade. Curiosidades da época 53-54, tetracampeões, teria sido o octocampeonato. O início da época começa da pior forma, jogadores lesionados e castigos disciplinares. Estavam a antever uma quebra no melhor momento da história do clube. À 9ª jornada estamos em 5º a 3 pontos do primeiro. Com o início do ano de 53, surgiu um Sporting diferente que não perdeu qualquer jogo e empatou apenas 2. Fomos tetracampeões, mas podíamos estar a festejar um inédito heptacampeonato. Não sei se alguma vez alguma equipa de futebol conseguiu esse feito. Não pesquisei, mas certamente aí na rapaziada há quem saiba. Está a dar mais um contributo. Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampinagem. Obrigado, Moonstruck. Bom texto, mais um dos teus históricos que a gente gosta aqui sempre de ler. E é isto mesmo. Lembrando que naquela altura os pontos eram 2 pontos, não era 3 como agora. E pronto. Agora vamos aqui um grande texto do Humberto Silva, que diz: à entrada da equipa, o majestoso Sporting é desde os meus 5 anos, primeira vez que fui ao velhinho e saudoso José Alvalade, um momento de êxtase puro. Fico nervoso quando perco a entrada da equipa, mesmo ao fim de algumas dezenas de anos de futebol, ainda para mais quando existe o hino do Sporting para cantar e o My Way, versão Sporting e a mais recente, que considero absolutamente divinal. E sempre assim foi. Mesmo no tempo onde nas claques existiam skinheads, grupos nacionalistas e todo o tipo de etnias e membros de diversas origens sociais. Ou seja, as claques davam um exemplo e estavam lá sempre, não falhavam. Mas não é esta a realidade atual e que se vem agravando de ano para ano. Esta época, na entrada das equipas, o que vejo são cadeiras vazias para 15, 20 minutos após o início e iniciar o festival de No Limit e Tony Carreira. No meu tempo existiam 3 ou 4 frases de ordem e fazíamos um show como ninguém. Nunca fui membro de nenhuma claque, diga-se sócio, mas ia sempre ao meio da curva e sempre vivia como ninguém e com orgulho enorme. Foram várias as deslocações que efetuei com elas, a última em 2016 ao mítico Santiago Bernabéu, onde revivi muitas coisas boas que existiam nas claques. Faço a seguinte questão: porque existem grandes deslocações fora de Alvalade e em Alvalade é o que é. Alvalade tem de ser barulho, saltos, apoio, competência, originalidade e muito sacrifício. Sempre considerei que só o meu clube, o meu Sporting, era merecedor do esforço financeiro que fazia. Afinal, é o meu verdadeiro amor. Aquele que merece o meu esforço financeiro e nunca dei por mim a dar dinheiro para pertencer a claques. Nada contra, só um princípio meu. E sempre me senti como se fizesse parte dela. Era este o ambiente que existia durante aquelas quase 2 décadas em que lá estive. Estes miúdos têm de acordar e dar a volta a isto. E sabem porquê? O ano passado levaram uma abada dos rebolhos e já esta época que os Andrades foram enxovalhados pelos adeptos do Borussia Dortmund no festival como nunca vi em Alvalade. Repito, uma grandíssima abada. Vá, malta, o meu Sporting nunca teve adeptos assim. Unam-se como nós estávamos unidos e não me venham falar que os tempos são outros, porque isso é um argumento que considero intelectualmente pobre. Termino escrevendo que não estou a apontar o dedo a ninguém. Não pretendo guerras, nem tampouco problemas na minha vida particular. Faço-o de forma genuína, de um simples adepto que, com o passar dos anos e de setor diferente, nunca perdeu a chama de ultra e que gosta que todos se deem bem, sempre em prol do nosso grande amor. Ou isto muda, ou a mais antiga claque de Portugal não existe daqui a 2 ou 3 dias. Um bom ano a todos, muita saúde e que o Sporting seja campeão. Ricardo. Ok, obrigado, Ricardo. Muito forte abraço para ti. Continua a mandar os teus textos, fica aí a tua opinião e eu vou sempre ler as vossas opiniões. Bom, agora temos aqui um texto enviado pelo Fó de Galinha, o Pedro, que me diz: boa noite ao meu primo Fó de Galinhas, à rapaziada e a ti, Miguel, que és o rosto deste movimento e muitas vezes foste acusado de querer poleiro, mas já chegamos lá. Em primeiro lugar, destacar o Direto 100. Embora muita gente pensasse não ser possível combater a rabulhagem e os compadrios, tu e todas as pessoas que amam verdadeiramente o Sporting demonstraram o contrário. Tudo isto começou há praticamente um ano e está à vista de todos ou daqueles que querem ver o resultado deste movimento. Quero salientar que ainda há pouco chegámos e viemos para ficar.
Miguel, peço que mantenhas a força que tiveste até agora e desistir não é o lema do Sporting, como tu bem sabes. Isto porque o difícil foi começar. Toda a gente já fala na rapaziada, embora não saibam quem sejam. Uns dizem que são de extrema-direita, outros dizem que são fantasmas, outros acham que é espoleiro, mas toda a gente sabe que queremos ao Sporting campeão e a extinção do Panelas. Na minha opinião, estes 100 diretos e todas as promos não foram horas perdidas, mas sim muito tempo ganho a favor do nosso Sporting. Em relação ao jogo do fim de semana frente ao Aves, quero deixar a minha nota em relação à Curva Sul, mais propriamente às Veléu. Escrevem letras minúsculas porque é o que eles são neste momento. Toda a velha guarda que lutou tanto em Portugal como por essa Europa fora deve estar triste e revoltada. Como é possível começarmos uma segunda volta do campeonato, estarmos nas 4 frentes e existirem lugares vazios na curva? Não estou a inventar nada, é público. E se virem na televisão, tanto no início como no fim do jogo, aparecem imagens da curva com lugares vazios. Uma palavra de apreço para os diretivos, porque não vi um lugar vazio e têm lutado bastante. Depois vem outra questão. Porque é que uns é que trabalham e outros ficam com os louros? A resposta é simples. Vivem do nome da verdadeira juventude leonina, que todos os antepassados lutaram para dignificar esta claque. E quem não respeita o passado dos outros, não se respeita a si próprio. Despeço-me com 2 perguntas. Será que o líder da claque estava no jogo com as aves? Ou a culpa é dos fantasmas? Miguel, o Sporting és tu, sou eu e somos todos nós que não chelamos o clube e não dormimos quando o Sporting não ganha e quando vemos os rabolhos e os porcos tentarem nos lixar de todas as formas. Grande abraço, Pedro. Um forte abraço para ti, Pedro. Fica a tua opinião. Em relação a mim, eu já disse em 50 mil diretos que foram feitos antes que eu não quero saber daquilo para nada. Estou-me a cagar para as claques. Aliás, estou-me a cagar até... A minha vida não me permite... Eu vejo o Sporting na televisão sempre, acompanho sempre, mais nada, e é só o que eu quero que o Sporting ganhe e que o Panelas se foda e não quer mais nada, não quer saber daquilo para nada, nem me falem naquilo, não tenho interesse nenhum, prefiro nem saber o que é que se passa lá, está bem? De qualquer forma, eu vou ler sempre os teus textos que tu mandares, obviamente. E forte abraço, Pedro. Bom, agora vou ler aqui um texto enviado pelo meu grande amigo Joaquim Costa. O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o ávaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e andar a cada um a responsabilidade adequada. Sun Tzu. Traço estas linhas para dirigir-me a 2 proeminentes e valorosos sportinguistas, de seus nomes Miguel de Almada e Bruno Pranchas. A importância de serem insignes e elogiáveis, de terem atingido uma reputação e influência, cada um na sua condição, ao ponto de a emulação e a avareza tornar-se num estado de alma para certos, ao ponto de desejarem sobrevir sobre esses egrégios aos quais eu sempre tive, desde sempre, uma total fidelidade e responsabilidade e infinitamente terei como estado de alma. O que vocês firmam é algo digno de expoentes figuras e depois aparecem alguns que desejam um dia, envoltos na penumbra, de agadanhar os vossos lugares. Mas a vossa triste sina é em todo o tempo permanecerem na vossa mediocridade mascarada. Nunca serão e nunca irão lugar tal desidrato. Porque estultas personalidades, a vossa obtusidade, a vossa avidez, levar-vos a um triste fim, como em tudo na vossa existência. Sempre foram uns atrapalhados, uns escarmentados na vossa vivência e assim sempre perdurarão, nunca deixarão de ser uns desimportantes. O que nos devia sempre instigar a essência da gratidão, a lealdade e, acima de tudo, o companheirismo, de estar sempre ao lado, contra tudo e todos, sempre em prol de um desígnio grandioso, o Sporting Clube Portugal. Mas como o ilustre general Sun Tzu também rotulou, ser chefe é ter a sabedoria de dispor os ávaros, os tolos, os sábios e os corajosos na sua adequada condição. Miguel de Almada, meu germano, iremos caminhar sem medos. Na luta que pugnamos, és predominante, o nosso caudilho. Por ti, nutre uma profunda amizade e lealdade. O teu caminho é o meu caminho e chegaremos à vitória final. Bruno Pranchas, meu fã amigo, a rapaziada 1906, é bem o reflexo do crescimento de uma apolínea amizade sem cotejo. O que nos achegou foi o amor imensurável, unidos por um ideal em torno do Sporting e do nosso caudilho. Que melhor sorte podemos ter na vida? Isto é a rapaziada 1906. Até à vitória incondicional, viva o Sporting Clube Portugal, viva a rapaziada 1906. Post-scriptum. Fábio Alexandre Jorge Vieira. Que tristeza aguda devem ter os teus ancestrais de terem uma cria tão obtusa. Dou-te um conselho de sem monta. Quando estiveres a puxar pelo Panelas, o teu clubezinho, que arrebata os teus sentimentos, lembra-te que nasceste lampião e assim sucumbirás.
A fedentina vem desde Torres Novas. A tua imodéstia, meu grande filho da puta, levar-te-á para a esterqueira ao lado do teu ídolo, o macaco Inzé. Um brinde ao teu finamento, será um dia jubiloso e bem-aventurado. E pronto, aqui um grande texto do meu grande amigo Joaquim Miguel. Forte abraço para ti, sabes que considero-te muito e é isso. E agora vamos ter aqui um texto que diz do Casual Finance Element, um texto com algumas fotos que eu vou passar aqui a ler. Portanto, boas, grande Miguel, tenho andado afastado por motivos profissionais, mas continuo sempre a acompanhar a rapaziada online. Guess Uzbek, Legia Dortmund, nunca referi, mas vejo somente em diferido porque não tenho redes sociais, nem vou ter. Continuam todos os que se identificam com a mentalidade da rapaziada de parabéns pelo vosso contributo pelo nosso Sporting, por mais pequeno que seja. Vamos ao que interessa. Em anexo, foto de quem supostamente usa o megafone na Juventude Leonina na Luz, num jogo da seleção, ao lado de Fernando Madureira, em grande amizade. Mas em que mundo vivemos? Amizades com os Andrades da salada de frutas, somente porque alegadamente temos um inimigo em comum? São todos nossos inimigos. Já esquecemos dos anos da fruta? E quantos campeonatos compraram no Intermarché e que roubaram ao Sporting? Eles são iguais ou piores que os rabolhos. São todos nossos inimigos. No one like us, we don't care. E dou o desconto porque conhece a história de quem formou os pioneiros ultras de Portugal. Mas nessa altura tínhamos mais títulos e sem a internet não conseguimos aceder à informação que posteriormente ficou conhecida como apito dourado. Enfim, não admira, pois, que os grupos de referência sejam o São Paulo, que ainda há pouco tempo protagonizaram um escândalo em direto ao recuperarem as faixas que lhes foram conquistadas através dos ACAB e dos jogadores de campo. São estes os valores da Curva Sul? Penso que sou insuspeito, pois já aqui demonstrei que respeito grupos de ideologia de esquerda, principalmente pela sua coerência. Cagliari, Atalanta, Napoli, mas que péssima imagem. Agora a deslocação dos Andrades é um piquenique. Já ninguém se recorda dos nossos adeptos esfaqueados. Ainda tentam supostamente gozar com os casuals, que na última década tentou realizar a mais corajosa iniciativa, sem armas, somente corpo a corpo. Não correu como era esperado, mas ficou a posição. Isto para chegar a umas conquistas que os Panteras Cor-de-Rosa postaram na net. A que ponto isto chegou? Meus caros, na época passada desloquei-me ao Bessa, bem identificado como adepto do Sporting. Foto em anexo, que peço para mostrar no direto, porque eles veem os nossos diretos, para ver se abrem os olhos. Não é só 31 de boca. O único Pantera Cor-de-Rosa que vi chegou do nada a correr, sem estar identificado com o Boa Vista, empurrou um senhor na casa dos 60, já com uma barriga saliente pelas costas, e fugiu quando apareceram dois à caba à paisana. É esta a gente que supostamente rouba a claque mais antiga do país? A única diferença que encontrei entre Lisboa era que o estádio era diferente. Aquilo foi tudo nosso. E ressalto que estava somente com o pai, que é septuagenário. Logo, estava a fiar-me nas nossas extremas capacidades de combate de rua muito avançadas. Como é possível deixarem-se roubar por aqueles tristes? Anexo também vídeo, sendo o meu pequeno contributo para o videoclipe da rapaziada. Os únicos que incomodam os rabolhos corruptos. Na minha habitual segunda parte, o meu grupo internacional de referência pelos valores mentalidade, coerência, atitude, coragem, membros brancos e negros. Mentalidade. No começo dos anos 80, o hooliganismo vinha atacando o país da rainha. Os Headhunters, os hooligans do Chelsea, estiveram no epicentro de grandes alvoroços e até mortes pelo país. O fanatismo sangrento desses adeptos surgiu no final da década de 60, também conhecidos como The Shed Boys, os meninos de Shed. Os hooligans do Chelsea começaram por se intitular como caçadores de cabeças, a partir do ano de 1995. Por que se chamam assim? Bem, porque a cabeça dos adversários é a parte que eles mais gostam de atacar. Os Headhunters têm rivalidades com os principais vizinhos de Londres: Arsenal, Tottenham, West Ham, Millwall e Queen Park Rangers. O surgimento dos The Shed Boys coincidiu com o início do movimento skinhead na Inglaterra, trazido para Stamford Bridge por Danny Eccles Harkins nos anos 60. Apesar de terem esta ideologia, o grupo não era totalmente formado por brancos, tendo também negros, ao contrário de outros grupos que eram seus aliados, como o Combat 18, National Front, que só tinham membros de cor branca. Eles também tinham ligações com a Ulster Volunteer Force, um grupo terrorista paramilitar legalista da Irlanda do Norte. Apesar do Chelsea ser um clube novo no mundo dos grandes do futebol, os Headhunters seguem a equipa de Londres de uma maneira tão doente, ao ponto de deixar pessoas à morte e prisão perpétua, caso de Kevin Whitten. Em 8 de novembro de 1985, após os Blues terem perdido uma partida, Kevin Whitten e outros arruaceiros entraram num pub americano na Kings Road, Londres, gritando guerra, guerra, guerra. Minutos depois, enquanto eles saíam do bar,
O gerente norte-americano do bar, na altura com 29 anos, Neil Hansen, estava deitado no chão perto de morrer, após apanhar do Ethan. Kevin recebeu prisão perpétua, mas após recorrer em 19 de maio de 1986, teve a sua sentença reduzida. Um dos rebeldes que entraram no bar, Terence Matthews, com 25 anos na época, assaltou o pub e foi preso logo após do Ethan, condenado a 4 anos de prisão. Terence apareceu de novo em 2002, quando ele e o seu filho de 21 anos e mais outro homem foram presos, espancando 2 polícias ingleses e, por consequência, condenados a sentença de 2 anos cada. Em 2011, o The Sun publicou que Matthews esteve envolvido em outro incidente ocorrido em 2010, onde os Headhunters e os Hooligans do Cardiff City se enfrentaram após a partida entre os dois emblemas. O Chelsea havia ganho o jogo por 4-1, tendo visto uma oportunidade de luta. A Soul Crew, grupo hooligan do Cardiff, e os Headhunters cruzaram-se na Fulham Road, via onde se encontra Stamford Bridge. A tensão entre os grupos subiu e a polícia teve que intervir. Oficiais fizeram uma corrente humana entre os adeptos a fim de separá-los. Contudo, muitos adeptos do Cardiff conseguiram furar a passagem e desceram a Olmhead com destino a Kings Road. Em resposta, os adeptos do Chelsea também foram até lá e a pancadaria começou. Alguns Headhunters também esperavam o grupo da Soul Crew em becos e locais por onde eles teriam de passar. A polícia relata que haviam em média 200 hooligans que usavam cones, tijolos e, claro, combate corpo a corpo. O número de feridos foi tão alto que até um policial ficou ferido, tendo quebrado a mandíbula, levando-o a cirurgia. 25 adeptos foram identificados e condenados. Todos foram proibidos de entrar em qualquer campo de futebol da Inglaterra e País de Gales de 3 a 8 anos. E alguns sentença de até 2 anos. Um desses envolvidos era Jason Mariner, um dos hooligans mais temidos de toda a Inglaterra. Jason Mariner, 46 anos, tem uma história cheia de caos, sempre envolvido em lutas e prisões. Mariner foi um dos principais alvos do jornalista Donald McIntyre para a produção de um documentário feito pela BBC sobre a vida dos Headhunters. Donald confirmou a relação racista do grupo com organizações como Combat 18 e até com o Ku Klux Klan. As denúncias realizadas na curta-metragem foram essenciais para levar vários Headhunters à prisão, sendo Mariner um deles. Nota, tempo depois, no seu livro, Jason declarou que muitas das coisas que tinham no documentário foram forjadas por McIntyre e pela BBC. E é isto. Muito obrigado pelo teu texto. Epá, eu não imprimi as fotos todas, mas eu vou mostrar aqui aquela que que tu falaste aqui no início do texto. Cá está. Uma foto do coisa que tu falaste. E depois tenho aqui... tu tens aqui a foto também do teu... Espera aí que eu vou aqui tapar o... Meteste aqui um vídeo. Tens aqui a foto das tuas cenas. Vou testar esta aqui. Aqui não tem problema. Aqui, a foto que tu mostraste aqui. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Os teus textos são sempre bons. Eu tenho um prazer especial em ler estas cenas para muita da rapaziada mais jovem que nos segue, que não viveram estes tempos, infelizmente para eles, sobre quando eram os verdadeiros tempos dos fenómenos na Europa, anos 80, anos 90 e anos 70 até, em Itália sobretudo, e pronto. Muito obrigado e continua a mandar os teus textos que eu faço questão de os ler. Bom, agora temos aqui um texto o grande Boas Miguel. Deixa aqui o meu contributo para o centenário. Sporting sempre. Mas rapaziada, quero desejar a todos um bom ano ao Sporting ser campeão e o início do Rabolhocausto. Faz agora anos que o cagaram no panteão e com isso veio-me à memória um episódio que vou aqui partilhar convosco e foi assim. Nos finais do século XX encontrava-me eu a jantar na capital de um país da Europa Central, quando através de uns flyers que estavam no balcão tive a informação que o Inzé ia estar presente. Na mesma zona, num jantar convívio de Rabolhos. No panfleto dizia, bem como beber com o Pantera. Pergunta que ele responde, bar Biramilho, em frente à Gar. Para um gajo com 25, 26 anos que tinha chegado há pouco de Lisboa, aquilo era música. Eu e o meu companheiro comemos bem e mamámos melhor 2 costeletas de novilho, com os 2 respectivos jarros de vinho, a temperatura já estava alta. Quando estava a beber o café disse-lhe, vamos lá ouvir a milho? Epá, aquilo é chunga para caralho, é só fugitivos da enxada. Conheço o dono daquela merda, é Lampião. O meu pai é que fornece para lá as bebidas. A mulher do gajo oferece a toda a gente. É rara a noite que não acaba tudo à morada. Caga nisso, é da maneira que nos vamos rir um bocado. E lá fomos, ele conhecia aquelas ruas todas. Em 5 minutos estávamos à porta do Viramilho. Cá fora o Tasco dava a entender ser do tipo daqueles que encontramos no resto de chão de uma torre qualquer das freguesias de Marvila ou do Congo. Entramos.
Foi surreal. Parecia um misto de Sport Zone e queijaria. O cheiro a queijo chelé era de bradar aos céus. Quase toda a gente vestia fato, a maior parte calçava ténis, mas vi lá alguns com o belo sapato. Avançamos para o balcão, lá chegados assentámos em 2 bancos altos. Dirige-se a nós o patrão e pergunta: boa noite, jovens, que me vendes? Hoje é a noite do BAT 69, patrocinador da visita do Inzébio. Bebem 2, pagam 1. Ó Manel, deixa de merdas e traz 2. 2 fins de século. Respondeu o camarada. Era o típico bolho. Por mim a olhar para ele com misto de desdém e orgulho de não pertencer àquela raça. Para a rigor, sapato preto, calça a fugir à polícia, de onde deixava ver as raquetezinhas embutidas na meia branca. A camisa também era branca, já com 2 grandes medalhas de óleo abertas até ao meio do peito, de onde saía um tufo de pelo que ora tapava, ora descobria o busto da Nossa Senhora de Fátima pendurada num fio de ouro. Palito no canto da boca, bigode negro, um pouco amarelado nas extremidades dos pelos, deduzi que fosse derivado ao mesmo nas noites de grandes trombadas. Dava ares daquele filho da puta que comenta na CMTV, esse javarde que diz que faz parte da direção do Viva o Vinho e não da Val Azevedo. Esse mesmo, António Figueiredo. Saí deste transe com um toque do meu camarada, virei-me e vi vir na minha direção uma mini saia curta e justa. Boa tranca. Uma quarentona demasiado ativa na perspectiva do marido, é claro. A rabolha era a mulher do patrão. Trazia uma blusa muito apertada, de onde os peitorais gritavam: tirem-me daqui. Chegou mascando uma pastilha com aquele ar de lambesgoia e pondo a mão na minha perna disse: não querem uma rifa para um livro autografado do Inzébio? Não dou dinheiro a chulos. Que mal feitio, não é preciso ofender. E lá foi ela a rebolar o queijo para o meio da rabilhagem. Chegaram às aguardentes, fizemos um brinde alto e bom som, Sporting sempre. Começámos a esquadrilhar a sala com os olhos para ver onde tinham arraiado o cagalhão. E lá estava ele ao fundo da sala, sentado à mesa com a puta da VAT 69 já a dar as últimas. Nisto, ouve-se a rabolha ao micro. Por favor, silêncio, silêncio. Vai começar a sessão de perguntas e respostas. Podem começar as perguntas. Há um gajo que levanta a mão e lá foi a rabolha a abanar a mercadoria até ele, para lhe passar o microfone, e ele pergunta: ó Inzébio, como é que você fugiu do Sporting? Lá fez ela o caminho inverso para levar o micro ao cagalhão. E todos os olhos se viraram para aquele rabo. Com um sorriso entrega o micro e acontece um milagre. O cagalhão começa a falar: eu não fugi, blá, 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 o Panelas, blá, 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 a minha mãe, blá, 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 Moçambique, blá, 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 entrega o micro e vira o resto da VAT. Era a minha deixa, levanta o braço e lá vem ela. Só sorrisos e com aquele andar amatadora passa-me o micro. Pisca-me o olho e continua-me a olhar enquanto masca a pastilha num compasso lento. Ponho de pé e falo: boa noite, senhor Inzé. É verdade que quando a senhora, sua mãe, abriu a mala que o enviado do Panelas levava e viu todas da sala, o cagalhão levanta-se, começa a estrapechar, ela pega no micro e lá vai ela de volta com o rabo a dar. Há um rabolho que à sua passagem apalpa-lhe o rabo e ela taruz, dá-lhe um estalo. E o rabolho paga na mesma moeda, dá-lhe outra. E lá foi ela com o caralho, pelo chão fora. Estava o caldo entornado, foi um arraial do caralho, tudo à molhada, era cadeiras, era mesas, era garrafas partidas, gritos, choros, foi de rir. Chega à polícia. Estava na hora de nos irmos embora. Ao sair, olhei para trás para ver do Inzé, a mesa já tinha ido com o caralho, já não havia cadeiras, dei com ele ao canto do fundo da sala, abraçado a uma VAT 69. E foi isto, grande noite. Assim me despeço com um grande abraço para toda a rapaziada e deixo aqui uma pequena quadra. Ó ceifeira, estás mandatada sob o signo do leão, de levar a cabo a nobre tarefa, que é o Holocausto Lampião. Rui Pedro Lopes Teixeira. Forte abraço, grande Rui Pedro Lopes Teixeira. Forte abraço para ti. Continua a mandar os teus textos. Para mim é sempre um prazer ler os teus textos, como é óbvio. E agora vamos aqui a um texto do Leão do Norte, o grande Leão do Norte, que diz: boa noite, rapaziada, 1906. A esta hora já sabemos o resultado final do jogo do grande Sporting na lixeira dos Rabolhos. Oxalá seja uma vitória inquestionável e justa do Sporting. Ficaria triste em perder pontos com esses corruptos adeptos do vinho de pacote. Desejo um grande ano para a rapaziada e muita força para o Miguel continuar a ser o nosso líder espiritual com a raça que o caracteriza. Vou ser muito breve. Apenas algumas perguntas para obter informação e respostas de vários assuntos falados ao longo do último ano nos diretos. 1. Para quando o National Geographic dos Rabolhos? É para avançar? É pá, tudo depende de vocês. Vão mandando as cenas que a gente faz. 2. A TV Rapaziada em 1906 sempre é para avançar? É pá, talvez lá para março. Até março a gente não temos com tempo para isso. O pessoal que podia fazer isso também está um bocado ocupado, mas talvez lá para março a gente fala. 3.
livro dos versos dos Rabolhos sempre vai ser uma realidade para estar à venda nas lojas e livrarias? Por mim, sim. Vamos lá ver se alguém quer editar aquilo. Mas por mim, sim. E agora o tipo de perguntas. Qual o teu capitão de eleição no Sporting? Manuel Fernandes. Diz 3 por ordem de preferência. Manuel Fernandes, outras, sei lá. Podia estar a ser aqui injustos com outro. Manel, porque foi o meu último ídolo como jogador do Sporting. Né? 2. Qual o jogador que mais te encheu as medidas no Sporting? Mais me encheu as medidas é complicado. Mas é assim... foda-se. De facto, o jogador que me deixou mais coisa foi o Jardel. Não é nem que fomos campeões. O Jardel aquilo era impressionante. Era só mandar a bola para dentro da área que ela ia lá para dentro. Agora o Dost está com uma média também muito boa. Pode até chegar aos golos do Jardel. Mas era uma forma de jogar diferente do Sporting daquele tempo e do Sporting de agora. Os golos do Jardel. O Jardel era outro tipo de coisa, mas não, são jogadores diferentes, características diferentes. Jardel não era tão móvel, por exemplo, como é o Dost, e pronto. Agora deixa-me cá ver. Quando contas a tal andota brutal dos campeões que ficou por contar no ano passado? Já nem me lembro qual era. 4. Que histórias tens para nos contar daquele palhaço do Menezes Rodrigues? Disseste que um dia ias contar, um dia vou contar. Podes-nos contar o que realmente se passou quando Mourinho ia ser treinador do Sporting e depois, após a invasão de elementos da JL na SAD, deixou de ser? Sim, aquilo foi... o pessoal não queria, porque ele tinha treinado o Panelas e a gente não queria e por causa disso, se cometeram erros ou não, foi um erro ou não, eu acho que o problema na altura não tinha a ver com o treinador, tinha mais a ver com o clube. Se o Mourinho talvez tivesse ido para o Sporting, hoje se calhar estava a treinar o Creixemil, a um clube assim. O não ter ido para ali, foi para o Porto, portanto, exatamente, Leiria, depois Porto, não sei o quê, e depois teve a carreira que teve. E pronto, é isso. Não te sei dizer. Mas o que aconteceu foi isso, era por ele ser treinador do Panelas e ter ganho 3-0 à gente pouco tempo antes. Bom, consideras que o sucesso do CD Só Eu Sei foi maioritariamente à tua custa e que os outros ditos elementos da direção da JL andaram ao reboque da tua criatividade e crença no projeto? Não, fui só eu que o fiz, caralho. Eu sozinho. Eu é que fui para o estúdio sozinho, as músicas eram todas minhas, os outros não fizeram nada. Os outros receberam o dinheiro, mas também, justamente, porque era em nome da claque, mas quem fez tudo fui eu. E daí eu achar que a história sempre foi mal contada, mas a grande verdade é esta. Eu é que tive o trabalho todo, as músicas eram minhas. E bem, porque o nome do CD tinha o nome da claque. Só isso, mais nada. Exato. Qual foi o teu maior gozo como participante ativo quando andavas no seio das claques? Era tudo, era todos os jogos. Era mais o estar com a rapaziada, para mim era a cena mais importante. Era independentemente, obviamente, a gente queria ganhar e a gente perdia, ficávamos fedidos e arranjávamos merda por tudo e por nada, mas os melhores momentos era qualquer um desde que estivesse no meio da minha rapaziada. E pronto. Se tivesses que eleger o melhor presidente de claque no Sporting, quem elegias e porquê? Não vou eleger porque não houveram assim tantos. E eu também não conheci, não posso estar aqui a fazer... todos eles tiveram méritos e todos eles tiveram falhas. Portanto, não elejo ninguém como melhor presidente. Se tivesses que eleger o pior presidente de claque no Sporting, que elegias e porquê? A resposta é igual. Da mesma forma que não há melhor, não há pior. Qual a música que deu mais gosto de criar? Qual a música que mais gosto deu criar? Boa pergunta. A música que mais gosto que me deu criar? Boa pergunta. Foram tantas que eu fiz, caralho. Mais de 100. Algumas nem foram editadas. Muitas, mas obviamente, por exemplo, as músicas contra a lampionagem eram as que me davam mais prazer de criar. Tinha mesmo prazer em fazê-las. Obviamente, as do Sporting também. Normalmente, quando se faz uma música, nunca se pensa no reflexo ou no resultado que ela terá, ok? E então está a fazer e depois há um sentimento que é o resultado daquilo que foi feito.
E muitas das vezes o sentimento no resultado é o sentimento no processo da criação. Portanto, eu não te sei dizer porque eu tive um tipo de sentimentos quando estava a fazê-las, foram muitas, e tive outro tipo de sentimentos depois de elas estarem feitas, e alguns deles até antagónicos. Estás a entender? Mas pronto, é isso. Não te posso dizer assim que houve... As que me dão mesmo prazer e que eu tenho prazer quando vou para o estúdio é malhar na lampionagem. Aí, canto mesmo desalmadamente, mesmo com vontade. E pronto. Tive o prazer de conhecer pessoalmente numa visita do Sporting ao Varzim. Estivemos na mesma mesa numa cervejaria perto do estádio. Lembro-me muito bem. Desde aí estivemos sempre muito perto na curva em Alvalade, quando ia ver os jogos a Lisboa. Sempre admirei a tua atitude a comandar a curva e também tinhas montes de expressões que faziam a curva toda a rir. Tipo, opá, vocês que vieram de frascos de espada à cinta. Se não sabem a letra, calem-se, foda-se. Não fodam a puta da música. É top. Bem, grande abraço à rapaziada e força Miguel, o Leão do Norte. Forte abraço para ti, o Leão do Norte. Eu lembro-me de ter estado neste coisa lá na Póvoa, que foi cá fora, num bar que fazia esquina, que a gente teve a comer bem e a beber melhor, já não me lembro o que é que a gente comeu e bebeu, mas eu lembro-me disto de facto. Pá, forte abraço para ti, continua a mandar os teus textos e as tuas perguntas. Desculpa eu ter respondido assim um bocado à pressa, mas ainda está aqui mais coisas para ler, mas eu vou-te respondendo aí com mais calma, sempre que seja possível, está bem? Forte abraço. Bom, agora temos aqui o texto, como não podia faltar, do Sporting dos Adeptos Irreverentes. Bom, então cá vai. Caro senhor padre, antes de mais, feliz ano 2018 e fazemos votos para que não incline os relevados a favor dos mesmos. Agradecendo a Nuno Cabral, o menino querido do glorioso Carnido, o facto de nos ter disponibilizado o vosso endereço de e-mail, gostaríamos de partilhar do ponto de vista dos meros adeptos que, no fundo, são quem sustenta a indústria que vos remunera. As nossas preocupações e anseios para o resto da época desportiva em curso. Com efeito, o senhor faz parte, objetiva e subjetivamente, desse grupo restrito de padres e videopadres responsável pelo clima de crispação e de ódio que presentemente se vive no futebol português, dando asa a reações intempestivas das pessoas, dirigentes, jogadores e adeptos que se sentem lesados pela vossa parcialidade. O último exemplo foi o jogo da segunda Liga entre o Nacional da Madeira e o Aroca, em que o padre Rui Costa inclinou o campo a favor do clube Manuel Vapor d'Água Pinho. Exemplo, aliás, do que havia feito na Choupana na época anterior, em que anulou um golo limpo aos alvinegros e com isso sentenciou uma descida de divisão. Naturalmente, todos os adeptos desejam sempre a vitória dos seus clubes, mas aqueles que são lampiões, independentemente da sua cor clubística, querem a vitória a qualquer custo, ou seja, mesmo roubando. Nós apenas pretendemos que nas vossas missas não coloquem água benta apenas para o lado de quem já tem as fotos das vossas amantes. Seja o clube da salada de fruta, a norte do calor da noite, seja o clube da salada de polvo da Porta 18 de Carnido. É que a manter-se este estado de coisas, nós também já temos neste momento acesso às fotos das ditas cujas. Agradeço aos vossos amigos Adão Mendes, Pedro Guerra e Nuno Cabral, o famoso tripé, respectivamente pé de cabra, pé de chumbo e pé de merda. Não as utilizaremos, obviamente, para que beneficiem o clube da nossa preferência. Não obstante um crédito superior a 40 anos, em que temos sido sistematicamente roubados pela vossa atitude corporativa de submissão, em que as vossas preocupações de carreira se sobrepõem à própria verdade esportiva. Se assim é e continuar a ser, diz o ditado que em tempo de guerra não se limpam armas. Que o vosso representante que pede bilhetes ao Carnido para a Associação de Idosos da Terrinha, um tal de Luciano Parvalhote e Gonçalves, não vos defenda das malhas de quem montou um sistema de controle da arbitragem, de nomeação de árbitros, avaliação dos mesmos e decisão sobre quem sobe e desce de categoria. Lamentamos por isso a vossa passividade, conivência na ausência de defesa dos interesses do futebol português. Pois se houvesse igualdade de armas entre todos os clubes, grandes e pequenos, o mérito prevaleceria e as competições seriam muito mais interessantes. Assim corremos o risco de uma bayernização da Liga. Sem talentos, a nossa equipa de adeptos, observadores, tem ativo um registro pormenorizado das decisões tendenciosas que cada um de vós tem cometido nos jogos do Campeonato Nacional de Portugal e que será muito útil, sobretudo, para quem queira prosseguir uma carreira de videopadre. Uma vez que deram a mesma resposta ao Conselho de Disciplina, ao serviço do Carnido na Federação, no caso dos vouchers, nós, porque desejamos ir sempre pela positiva e acreditamos na vossa redenção, decidimos instituir o prémio Voucher Abençoado. E para o melhor videopadre temos previsto o prémio Trovoada Seca. Um dos membros do júri convidado será o Sr. Arauto da Verdade Esportiva, o Sr. Rui Santos.
Este prémio será atribuído ao padre e videopadre que tenham sido absolutamente isentos em cada jogo da Liga Portuguesa. Aquele que se portar bem no maior número de missas campais será nosso convidado especial para um almoço ou jantar em local e data a confirmar. Mesmo que o nosso clube não seja campeão, o que sinal de que não teve mérito suficiente nem viu o campo inclinado por via da vossa ação. Normalmente apenas apresentamos saudações desportivas a quem defende a verdade desportiva, o que não tem sido o vosso caso. Mas, mais uma vez, voltamos a dar-vos o benefício da dúvida, desejando um ano 2018 com correção, imparcialidade, imune a pressões dos túneis, do primeiro-ministro dos e-mails e rato dos túneis, Paulo Gonçalves, ou até do mini-rato azeiteiro, de cabelo encepado dos túneis, Rui Costa. A propósito, um abraço à Leena. Ficamos à espera do castigo do Treta Meirim, pois está em fase de composição musical o próximo cântico que ilustra o estado de futebol português, o tal que ninguém defende e do qual todos se aproveitam. Padres, mails e vouchers só no SLB. Por isso o glorioso é a vergonha que se vê. Belém fecha os olhos, eu não sei porquê. Será que o martelo já desligou a TV? Onde anda o lápis do vídeo meio? Quer mais bilhetes grátis para manter tudo assim? Jorge Pizzi Sousa, a bem do futebol. Muda a modalidade e vá para o voleibol. Epílogo da canção dedicada com paixão aos padres. Farto de tanta labuta e de tanta noite perdida, deixa a vida de puta e entra na puta da vida. Por fim, o vosso Chrome estará disponibilizado na nossa página de Facebook, onde cada post conta com mais de 50 mil visualizações diretas. E dada a religiosidade do tema, não resistimos em pedir a vossa atenção, Sr. Padre, cordialmente, Sporting dos Adeptos Irreverentes. Post-scriptum. E, por favor, caro Padre, seja generoso com os padres Luís Ferreira e Gonçalo Martins, pois ainda não temos o respectivo endereço de e-mail. Eles também têm direito aos prémios Voucher Abençoado e Trovada Seca. Obrigado, Sporting dos Adeptos Irreverentes. Rapaziada, nós temos a morada do filho deste gajo do Gonçalves, ok? Só para que vocês fiquem a saber. A gente tem a morada do gajo. Sabemos onde é que ele anda a estudar e etc e tal. Mas pronto, isso fica uma coisa interna da rapaziada, depois a gente fala com mais calma. Bom, agora vamos aqui ler mais um texto do grande Moonstruck, que diz: Boas, grande Miguel e rapaziada, 1906. Sou um defensor e apoiante do Bruno Carvalho. Tal como falaste há uns diretos atrás, há malta na rapaziada que apoia e gosta do trabalho do Presidente, outros que não. Enfim, mas a malta fala e entende-se. Há coisas que ele já fez ou disse que não concordo, mas no geral o saldo é positivo e não me arrependo de lhe ter dado o meu voto. Digo isto para as redes sociais pela lampionagem para nos atacarem. Porque diz a lampionagem que percebe de contas e números como o caralho não é, todos sabemos que não. Dizem eles que o angolano Álvaro Sobrinho é dono de mais de metade do Sporting. Alguns até dizem que é dono do Sporting todo. Exato. Só que acontece que não é dono nem de tudo nem de metade. Então vamos lá esclarecer porque é isto. Vou tentar manter o assunto o mais leve possível para não ser maçador. Mas o tema até é simples de explicar. Segundo o nosso último relatório e contas, a empresa Sporting SAD, para os burros do Panelas que estão a ouvir e que não sabem o que quer dizer SAD, é Sociedade Anónima Desportiva. Portanto, a nossa SAD é detida pelas seguintes pessoas e empresas nas seguintes percentagens. 26,663% é detido pelo próprio clube. Sim, é triste o próprio clube apenas ser dono de pouco mais de um quarto de si próprio. Mas todos sabemos a quem agradecer isto estar assim. Adiante. 37,294% está nas mãos de Sporting SGPS, Presidente Bruno Carvalho, Vice-Presidente Carlos Vieira, várias pessoas pertencentes ao Conselho Diretivo do Sporting SAD e outras que já não desempenhando funções no Sporting, tinham o seu nome e as suas ações à data da publicação do relatório e contas. Depois, 29,851% está na posse da empresa Oldim, Participações e Investimentos S.A. Esta é a empresa da qual o angolano Álvaro Sobrinho é dono e daí os adeptos do Panelas dizerem que é dono do Sporting. Ninguém com 29% de alguma coisa é dono de tudo. E 29% nem é sequer metade do clube. Por isso, lampionagem, vão devagarinho para o caralhinho com esse argumento. Mas, obviamente, reconhecemos que esta percentagem nas mãos de uma entidade externa é realmente uma herança pesada que esta direção recebeu. Mas foi algo, infelizmente, necessário para que ainda hoje tenhamos o nosso clube vivo e bem vivo. Pois 3,186% está nas mãos da Olivetti Esportes SGPS S.A. A Olivetti Esportes é a empresa em Portugal que gera os direitos de transmissão televisiva. Publicidade, isto no universo do futebol. Além do Sporting, tem capital de alguns meios de comunicação social bem conhecidos, tais como a Sporting, que julgo de ter metade da empresa.
Já agora, aproveitando o texto, fui espreitar o último relatório e contas do Panelas. Nós sabemos que o Panelas e números e datas não se dão bem, mas se o que lá estiver é verdade, 40% pertence ao clube, 23,65% pertence à empresa Panelas SGPS, 12,71% pertence a José dos Santos, dono da empresa de ração para animais Valor. Não deixa de ter a sua piada que 12% do Panelas é de um gajo que ganha a vida a fazer comida para alimentar galinhas e outros animais. 3,73% pertence a José Guilherme, que é um dos enormes devedores ao BES, mas não percebi se trabalhou ou geriu a construtora Somag. Enfim, é só mais um índio no meio da mexórdia. 2,66% está nas mãos da Olivetti Esportes e apenas e só 3,28% pertence ao Cacique e membros da direção do Panelas. Rapaziada, o nosso Sporting viveu momentos financeiros muito difíceis, é verdade, mas as contas hoje estão melhores. Ainda não bem, mas a pouco e pouco as coisas vão se compondo. Está dado mais um contributo, abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Obrigado, Mundo Struck, és o maior. És um elemento importante na rapaziada que manda sempre alguns esclarecimentos que são de veras importantes. Bom, então, aqui agora vamos ler mais um texto do Grande Leão do Norte que diz: boa noite, grande rapaziada, em 1906, para comemorar e festejar o direto número 100 e como forma de agradecer a grande luta da rapaziada em 1906 na pessoa do grande Miguel Almada, decidi fazer uns versos para assinalar o centenário das emissões do melhor canal Pro Sporting e anti-rabolhos da atualidade. Aqui vai. Já passaram 99 a um par de dias do 100. O holocausto lampiónico promove, seja aqui, ali, acolá ou além. Na passagem de 2007 para 2018, ao novo ano vamos chegar. Terminar em grande do coito, até à última vamos neles malhar. Novo ano traz o janeiro, no dia 3 duelo na lixeira. Que os rabolhos levem no cagueiro, quero ver rabolhos na choradeira. Rapaziada, temos que mudar, mais diretos temos que ter. Temos que estar sempre a malhar, teremos mais força para vencer. Os diretos de longe a longe tiram o interesse e o poder. Queremos ouvir o nosso monge bater nos rabolhos e os foder. Vamos lá, Miguel Almada, fazer da rapaziada um canal certo, desfazer rabolhos na salada até o esfíncter ficar bem aberto. Novo ano, mais atitude, fazer um plano organizado. Ter ambição, mais magnitude, desmascarar o mais rabolhado. É fundamental ganhar nos rabolhos, o empate já é derrota. Estes 3 pontos são abrolhos para arrumar com a galinhota. Não se esqueçam dos Andrades, são corruptos como os de Carnido. Estes também usam os confrades. Nada ganha limpo, só transgride. Sejam azuis ou vermelhos, são uma raça da vergonha. Um do outro são espelhos, ladrões com a mesma fronha. Este é o ano da viragem, todos unidos temos que vencer. Senão aumenta a miragem, se voltarmos a perder. Temos que estar muito atentos e nos alvos massacrar. Agir e ser barulhentos para o título podermos conquistar. Não nos podemos desviar, nem tão pouco esmorecer. O objetivo é ganhar, temos mesmo que vencer. Venham denúncias e moradas, fotografias e telefones. Sejam as amantes ou casadas, todas as notícias nos trombones. Sempre a serem denunciadas, metam as fotos das Marias ou Ivones. Perseguição aos cartelheiros, rédea curta nas arbitragens. Uns calduços nos paineleiros, seja porrada ou chantagens. No novo ano que aí vem, quero 2 diretos por semana. Vamos lá fazer mais 100 e desmascarar todo o banana. Eu em maio quero festejar, quero a hegemonia do futebol português. Todos juntos temos que lutar, somos nós o novo freguês. Temos que ganhar títulos e títulos, só assim terão respeito. As vitórias fazem discípulos e assim teremos mais peito. As vitórias fazem grandeza, trazem adeptos e multidões. Vai-se embora a tristeza e damos aos rabolhos os milhões. Desejo um bom ano a todos, ao Sporting todas as vitórias. Quero festejar a rodos, quero juntar 1000 memórias. Abraço à rapaziada 1906, perseguição a quem nos faz mal. Pintem o Inzé com pincéis, da cor verde do Natal. E agora, em jeito de despedida, já estou a terminar. Que os rabolhos fiquem sem vida, para respirarmos um melhor ar. Quero um Sporting forte a campeão, com atitude e grande personalidade. Arrasemos com o Andrade e o Lampião. Quero vencer até à eternidade. Obrigado, Miguel de Almada, tens sido um grande lutador. Seja ao biqueiro ou à chapada, eu sou um teu seguidor. Viva o Sporting, meu amor, vives em mim no coração. Cada rabolho é um estupor, cada Andrade um ladrão. Agora sim vem a despedida, queremos o título de campeões. Amar-te sempre sem medida, Sporting, meu mundo de emoções. Grande abraço, Miguel, mantém a força, renova a vontade. Agora e até ao fim do campeonato temos de ser ainda mais implacáveis. Não podemos perder esta oportunidade. Neste ano novo, desafio-te a fazer 104 diretos, 2 por semana, dias certos. Criar uma ligação forte com os seguidores. Sem ligação forte entre todos, perde-se muita força e perde-se o foco. Força, rapaziada, 1906. Abraço a todos. O Leão do Norte.
Forte abraço, Leão do Norte. Pá, bom texto, mais um bom texto. Muito bom. Continua a mandar os teus textos. Não te prometo que consiga cumprir, mas farei todos os possíveis. E obrigado pelas palavras que me endereçaste. Bom, agora vamos aqui a um texto. Mais um do Grande Antero. Grande Antero. Falta uma mísera semana para a invasão à Alexeira. Isto foi antes do irmos lá. Do outro lado, iremos encostar o nosso maior inimigo. Aqueles que já ceifaram a vida de 2 dos nossos irmãos. Talvez seja o jogo mais importante do ano. Podemos deixar os Lampiões a 6 pontos e numa só frente. Em frente ao Colombo. Em vez disso, andamos a apontar armas uns aos outros. O passado teima em fazer abrir feridas que já deviam estar cicatrizadas há muito. Continuamos a comportar-nos como senhores feudais que se atacam constantemente sem ter a percepção da realidade. O inimigo está do outro lado da segunda circular. Vamos continuar a atacar este inimigo com umas guerrilhas. Ou vamos unir uma falange impenetrável, um exército a várias vozes, mas com apenas um objetivo. Elevar o nome do Sporting Clube Portugal. Não interessa a sigla que representas, apenas interessa que és Sporting. Vamos deixar de lado o eu e pensar como um só. Como um verdadeiro exército verde e branco. O inimigo nunca estará dentro de portas. Porque se respeitarmos a conduta do que é ser Sporting, os princípios, a honra e a memória do Visconde de Alvalade, faremos parte da família leonina. Não é do Sporting quem quer, mas quem pode. E nunca poderemos esquecer tal. Vamos olhar para o que fizemos no Bessa e tomar isso de exemplo. Vamos dominar dentro e fora das bancadas e assim iremos dominar também dentro do campo. Vamos unir-nos e transformar o ambiente de todos os estádios do país e principalmente na nossa casa um inferno. Inferno tal que amedronta os adversários, que os façam engolir em seco e ter arrepios enquanto esperam no túnel de acesso ao relvado. Vamos criar uma atmosfera tão pesada que as claques rivais pensem 2 vezes antes de comprarem o bilhete. Os nossos tambores têm que soar tão alto que atormentem e inspirem terrores nos nossos inimigos. Como um verdadeiro exército no campo de batalha. Vamos gritar e cantar até que nos doa a voz e saltar até cair para o lado. Vamos deixar de ser o nosso maior inimigo e tornarmos-nos na grande e poderosa família que já fomos. Esquecer culpados e apenas nos focarmos no Sporting, pois é o Sporting o nosso grande amor, o nosso vício, a nossa grande razão de viver. Temos de deixar de ser apenas do Sporting e ser o Sporting. Antero Anacleto. Forte abraço, Antero. Mais um grande texto teu. És o maior. Bom, e agora temos aqui mais um texto do Grande Apolo que diz: boas festas, boas Grande Miguel. Já há tempo que não aparecia, muitas cenas para resolver e trabalho, mas os diretos a malta não falha, são sempre em grande e ajuda quando estamos um bocado em baixo. Hoje venho cá também para desejar um Feliz Natal e um excelente e verde ano novo para ti e para toda a rapaziada. Para já está a ser uma véspera de Natal em grande, já que temos o nosso Sporting na liderança, que é o mais importante, e os rabolhos, esses filhos de uma grande puta, fora de todas as competições a eliminar. Agora, para desejar um bom ano a ganhar lá na Pocilga, grande abraço e boas festas para ti. Mesmo depois do teu texto que foi enviado na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, mas nós continuamos na frente. E agora, para terminar, vamos ter aqui um grande texto que é do meu grande amigo Bertazzi. Estávamos no fim dos anos 90, semana, não insultei nem fui às trombas a nenhum lampião. Aproveitei a oportunidade, pois um dos lemas da minha vida é aproveitar todas as oportunidades que nos surgem. No início do jogo, deparámos-nos com os cobardes dos nenucos a agredirem o senhor que me dava o placar. Isso revoltou as hostes da bancada azul, que se uniram para ir tentar defender o velhote. Coisa que foi-nos impossível, pois tínhamos uma vedação a separar as bancadas. E verdade seja dita, adorei a adrenalina porque momentos depois apareceram os putos com baldes cheios de pedras para dar pedradas neles. Mas claro está, o que vai também volta. Mas felizmente eles eram fraquinhos. Com toda a sinceridade, nem me lembro do resultado, que na verdade era o que menos me importava. Estávamos eu, Nino, Mané e Miguel na estação do barco para voltarmos para o Barreiro, quando realmente tudo começou a aquecer. Estávamos no nosso cantinho, quando reparámos na chegada dos NN gays do Barreiro, sendo eles entre 10 a 15 gajos. Como vi no meio desses gajos, alguns conhecia, pensava que estava tudo controlado e calmo. Mas, para surpresa minha, eles repararam em nós, recuaram e saíram da estação e voltaram com mais de 100. PS, volto a relembrar que éramos só 4. Estávamos num cantinho encurralados e, pela lógica, estaríamos arrumados. O líder, um tal de Russo, dá um passo à frente, dirigindo-se a mim e pergunta: foste um dos que mandou pedras? Fui, depois qual é o teu problema? Vocês também bateram no velho. Estás fedido. Ok, mano a mano a gente resolve tudo aqui os dois. O gajo covardemente, sentindo as costas quentes, encostou a cabeça à minha como um galo. Foi o erro dele. Levou uma cabeçada que lhe arrebentei o nariz todo. Era sangue por todo lado e nesse instante ficou arrumado no chão a gritar. Os cães de fila, surpreendidos com a minha atitude, mesmo um que tinha sacado uma ponta e mola, baixaram as defesas e ficaram à nossa mercê. Pontapés, chocos, etc. Era tudo válido. Foi tipo bowling. Cada burro, cada queda, nota
Cada soco do Nino era um KO definitivo e uma imagem não me sai da cabeça. É eu estar a ser atacado por dois, o Nino vem em minha defesa, dá 2 murros na cabeça de um, que o gajo caiu desamparado e inanimado, o que me deu espaço para arrumar com o outro. Conclusão, levámos, mas demos muito mais. Aquilo só parou ao fim de 3, 4 minutos. Depois apareceu um com uma pistola no ar a correr para eles. Sendo este homem um policial paisana e tendo observado tudo. As palavras dele ficaram gravadas. Epá, vocês são malucos, ainda bem que eu estava aqui. Eu até sou do Sporting, ao que eu respondi, eu também. E é assim, mais uma história entre tantas das vidas de um ultra. PS, aqueles nenucos que eu reconheci sendo do Barreiro e do Xangai, prometi a mim próprio que os ia apanhar. Demorou uma semana. Mas um a um fodi-lhes a tromba e 3 deles choraram para não lhes bater mais. Esta é uma mensagem para a nova guarda da curva do Sporting, que nada fazem. Quero agradecer aos meus manos de batalha, Nino, Mané e Miguel, aos resistentes, ao Cigano, à Ghost, Jé Santos, Diogo e à memorável baforada do Barreiro, onde me fiz caçador de nenucos. Tu mostraste aqui a foto do gajo, que o gajo foi tirar uma foto lá à porta de Arbaile, este lampião, foi lá dar baile, tirou lá uma foto à porta e pronto, e ficou aqui. Forte abraço, amigo, para ti, sabes que te considero muito. Rapaziada, 1h30 de direto. 1h30 de direto. Valeu a pena terem esperado. Direto número 100, foi o maior direto de sempre. Estamos quase a fazer 1h30 de direto. Valeu a pena terem esperado ou não valeu? Valeu, pois. Rapaziada, volto a frisar. No próximo fim de semana, este fim de semana, a gente vai meter o vídeo no ar com todos os vídeos que vocês mandaram. Vamos fazer uma compilação, uma cena bacana da rapaziada, para mostrarem, para verem que a rapaziada está viva. E pronto, e é isso. Epá, forte abraço a todos. Continuem a mandar as vossas cenas. Eu estarei cá para ler. E viva o Sporting. Morta a lampionagem. Forte abraço. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazigo. Este seria